dessa palavra, desse culto, querem ser usados por Deus. Querer ser usado por Deus é uma coisa, e estar no ponto para Deus usar é outra. Irmãos, tenha paciência, as coisas não acontecem da noite para o dia, levam tempo. O apóstolo Paulo, quando se converteu, e eu estou falando de Paulo, um poliglota, um homem que tinha um conhecimento que nós hoje não chegaríamos nem perto. Ele passou 3 anos aprendendo ainda mais para depois começar o seu ministério. E nós somos tão precipitados que às vezes queremos que as coisas ocorram da noite para o dia na nossa vida, e não é assim. Então João Batista também teve o seu período de preparação. Veja que a leitura oficial dessa noite mostra um João Batista corajoso, um homem com uma experiência tremenda, um homem que não tinha medo de falar a verdade. Se a gente quer ser pessoa usada por Deus, nós não podemos ter covardia. Quem tem covardia não vai ser usado por Deus. Ao ser usado por Deus, precisa ter coragem. Então nós estamos falando de um homem que é usado por Deus, ou do homem que Deus usa, da pessoa que Deus usa. Nós falamos que esse homem que é usado por Deus é um homem que tem uma mensagem. Se nós olharmos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3 e verso 8, Lucas 3 e 8, nós vamos ver que João Batista é um homem que tinha mensagem. 3 e 8 que dizia João a multidão que saía para que se batizar. Ele dizia, ele falava a palavra de Deus, ele tinha uma mensagem. Era um homem que não tinha medo de falar o que pensava, aquilo que ele pensava como certo e que ele estava na direção de Deus, ele falava mesmo. Ele dizia o quê? A palavra era pesada, raça de víbora. Quem nos ensinou a fugir da vida futura? É isso? E a população, o povo da Judéia, era por ele batizado. Ele era um homem que pregava a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, João Batista era um homem que tinha a palavra de Deus no seu ser. Deus sempre tem uma palavra quando nós nos colocamos à disposição do Espírito. Mas veja bem, eu vou voltar a repetir, porque às vezes a gente fica inculcado, pensando porque quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, não é verdade. Leva um tempo de preparação, de estudo, de ensino, de aprendizado, para chegar no ponto que Deus quer para você ser usado. O primeiro passo, irmãos, é querer. Se eu quero ser usado por Deus, Deus vai me usar, mas no seu tempo. Tudo que é no tempo de Deus dá certo. Coisas que não acontecem no tempo de Deus, que a gente se precipita para querer ajudar Deus a fazer as coisas, acaba dando errado. Mas se a gente esperar Deus agir, as coisas acabam dando certo. Então veja, João Batista era um homem que pregava a palavra de Deus. A mensagem que ele tinha não era dele, era de Deus. Apesar
O rei Herodes, que dominava partes da Judéia, estava vivendo em adultério. Era um homem que estava numa crise de adultério. Veja como que estava a moral. Sacerdotes ofereciam sacrifício pelo mesmo pecado 2, 3 vezes. O mesmo cabrito que deveria ser queimado por um pecado era queimado novamente. Não entendi, presbítero? Eu explico. Quando alguém pecava antes da morte de Cristo, dependendo do pecado dele, ele teria que levar um animal para o sacerdote oferecer em sacrifício a Deus. O sacerdote tinha que oferecer aquele sacrifício até o pôr do sol. Depois que o sol se punha, ele não podia mais oferecer sacrifício que não tinha valor nenhum. Então, em Israel tinha uma grande multidão de pessoas que pecavam constantemente. Quando alguém pecava, se passasse puxando um cabrito pelo meio da rua, dependendo do animal, o povo já sabia qual era o pecado. Só olha lá, ó, levando o cabrito do sacerdote oferecer sacrifício. Cara bom, hein? Deixa comigo. Então, para que isso não acontecesse, que ninguém passasse esse tipo de vexame, os sacerdotes colocaram os cabritos para ser vendidos dentro do templo. Os animais eram dentro do templo pátio, nas proximidades. Então, se alguém cometia um tipo de pecado e precisava de um cordeiro, de um bezerro, ele não precisava mais passar por meio da rua. Ia lá no templo, comprava, o sacerdote oferecia o sacrifício e pronto, estava resolvido. Só que quando o sol se punha, não dava para conhecer. O sacerdote pegava aquele cordeiro que foi comprado pelo seu Joaquim das Flores, um exemplo, e voltava ele para ser vendido de novo. Jesus, pela sua onisciência, entra no templo e vê cordeiro que já tinha sido oferecido 10 vezes. Em sacrifício, o cordeiro estava lá sendo vendido. Tem igrejas por aí que usa vela, as pessoas compram aqueles montões de vela para queimar por uma espécie de pecado, mas não dá para queimar, aquelas velas vão de novo para ser vendida. Malandragem, do mesmo jeito que acontecia lá em Israel. Israel atravessava uma crise moral. Israel atravessava uma crise moral. Israel atravessava uma crise social, uma crise na sociedade. Israel não mandava, os israelitas não faziam o que queriam, eles não mandavam no país, quem mandava no país eram os romanos. Quem dizia o que tinha que fazer eram os romanos. A sociedade não tinha liberdade e tinha muitas pessoas que ganhavam por isso. Aqueles reis que se levantavam, às vezes eram da região chamada Palestina, daquela própria região, que estavam subordinados a Roma para massacrar a nação de Israel. Glória a Deus. Reis da própria região subordinados a Roma para massacrar a nação. Sacerdotes subordinados a Roma, quando Jesus foi ser morto, crucificado, que disseram que Jesus disse que era o rei dos judeus, eles gritaram: não, nós só temos um rei. Os sacerdotes gritaram: nós só temos um rei que é César. Olha que coisa, irmãos, que situação. E a necessidade que eles passavam, e a diferenciação de classes. Hoje, irmão, será que é muito diferente? Será que nós não temos uma crise social, uma diferença social muito grande? Hoje até se fala aí uma tal de classe C, mas a pobreza ainda impera, inclusive no nosso Brasil, a miséria. Então, na época que João Batista pregou, foi uma época de crise social. Na época que ele pregou,
Eles não tinham liberdade nem para pedir a Deus para mandar alguém para governar. A crise era total. Israel vivia numa época de crise espiritual. Isso é pior. Então, ó, crise moral, crise social, crise política e crise espiritual. Fazia mais ou menos 400 anos que não se levantava um profeta. 400 anos que não se levantava um profeta. Quando Jesus se levantou e curou aquele paralítico que estava na cama, que Jesus disse: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele povo que estava ali começou a pensar em mudar assim, né? Igual fogo de muito, queimando por baixo. Quem é esse? Quem é esse homem que está dizendo que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado, rapaz. Você não pode perdoar pecado, não. Quem é esse cara que está dizendo que pode perdoar pecado? Pode não. E começou aquela murmuração de Jesus. Ei! O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para tua casa? Deus de poder. Eles pararam e pensaram e disseram: não está escrito que eles disseram, eu estou conjecturando. Eles disseram: ó, claro que é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados. Qualquer pessoa pode dizer, apesar de só Deus poder perdoar pecado, qualquer um pode dizer perdoados são os teus pecados. Mas eu não sei se está perdoado isso. Agora dizer, levanta, pega a tua cama e vai para tua casa, aí é difícil. Porque ele é paralítico e nós sabemos disso. Aí Jesus diz: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Quando Jesus disse isso, o paralítico levantou, pegou a cama e foi embora. Aquele povo disse: nunca para ouvimos. Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós. Glória a Deus. 400 anos sem profecia. Crise espiritual. Já pensou, irmão, a gente chegar aqui na igreja, cantar, louvar na hora da palavra, só ladainha, só historinha, só conto de garotinha, só conto do vigário. Palavra de Deus nada. Deus me dá o pão, o alimento, aquilo que eu preciso para a minha vida, nada. Nega fica de miriba. Nada vai acontecer. Não, aqui Deus vai falar. Nós vamos levantar Israel vai atravessar uma crise espiritual, mas Deus levantou João Batista, Deus levantou Jesus Cristo para libertar Israel daquela crise que ele atravessava. Pois bem, o cenário, irmãos, para João Batista pregar, veja aí, não era fácil não. Era difícil, não era fácil, não era maravilhosa não. Pregar com igreja cheia, pregar com Deus, pregar quando está tudo bem, é fácil. O problema é quando vem as dificuldades. Isso é problema, que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, como disse Davi, para entrar e para sair, ou seja, para realizar sua obra com sabedoria, inteligência, prudência. Glória a Deus. Então o cenário que João Batista pregava era terrível. Veja aí o verso 5 da leitura de São Mateus. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província de Jacém do Jordão, e eram por eles batizados, confessando os seus pecados. A situação era caótica, a crise era total, o momento era difícil. O local que ele pregava era impróprio para a pregação. O local que ele pregava era impróprio. Jesus, quando
bem. O local era impróprio para a pregação, era um deserto, era a proximidade do Jordão. João não estava em uma sinagoga de judeu, ele não entrava na sinagoga para pregar, não, ele não estava numa praça de Jerusalém, não, ele não estava lá no meio dos sacerdotes, ele estava no deserto da Judéia. Ele estava nas províncias ali do Rio Jordão. Não, ele não andava no meio da multidão ovacionado pelas pessoas. Não, e olha, era difícil, era um momento complicado. Mas ele teve coragem de ir. Ele teve coragem de ir. Ele não pediu esforço. Quando a gente olhar que o momento parecer propício, que o momento parecer não favorável, é aí que Deus vai operar, é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai manifestar o seu poder. Então nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Então, primeiro, o local era impróprio, é o deserto. Já pensou pregar no deserto? Segundo, a apresentação dele não era boa. João não andava bem vestido. Jesus disse: vocês vão ver um homem bem vestido lá no deserto? Eu acho que não, porque quem anda bem vestido está nos palácios. A Escritura diz o quê? Que ele andava vestido com a pele de camelo. A veste de João era pesada, a veste de João não era confortável, não era linho fino, não era seca, não era, era pele de camelo. Veja a situação, com um cinto de couro na cintura, um nazireu de Deus. Quem é um nazireu, meu filho? Um nazireu é a pessoa que não podia cortar o cabelo. Ele não podia fazer a barba, senão ele perdeu o seu nazireado. Deus não era com ele. Então, nazireu não podia cortar o cabelo. Pensa aí, num homem vestido de pele de camelo, num homem cabeludo, barbudo, gritando para o povo: raça de víbora. Imagine o cenário, compreende? Um homem que estava nos desertos, barrancos de rios, sua alimentação mel silvestre, gafanhoto. Pense na situação, pois foi desta forma que Deus usou este homem, porque Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. O importante é que a sua obra seja feita. Glória a Deus. Mas veja, esse homem, mal vestido, pele de cabelo, cinto de couro na cintura, andando nesses locais que nós mencionamos, comendo gafanhoto e mel silvestre, atraía uma multidão tremenda. Deus de poder e grande glória. Veja o verso que diz aí: e iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província próximo ao Jordão. O povo de Jerusalém ia ter com ele, o povo da Judéia ia ter com ele, quem morava nas proximidades do Jordão ia ter com ele. Sabe o que o povo queria? Ouvir a palavra de Deus. Começa a divulgar por aí que Deus está trabalhando aqui.
Fariseu era a pessoa que tinha a pretensa opinião de santidade exacerbada, santo além da conta, o santarrão. E o saduceu era aquele que não acreditava em ressurreição de mortos. Então, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: veja, João não dizia raça de víbora para o povo, era para os fariseus que vinham desfilhotar. Os saduceus que vinham desfilhotar, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quem vai que vem por aí tem fariseus e saduceus. Ele denunciava. João mostrava a condição espiritual deles e dizia que eles não estavam andando de acordo com a fé judaica, que eles estavam desviados da fé judaica, que eles tinham caído da graça. Quando João diz raça de víbora, víbora é uma cobra tem veneno que mata. Quem quer ser picado por uma cascavel não quer, porque é um veneno terrível que pode paralisar a pessoa em poucos segundos se não tiver o soro. João dizia para ele: raça de víbora, vocês são venenosos, vocês precisam mudar. A situação era difícil, irmão. Tinha que ter coragem. Tinha que ter coragem. Nós somos servos de Deus, não somos raça de víbora, não. Estamos aprendendo a palavra de Deus para estar nos consertando dia após dia. Glória a Deus, aleluia. Ele denunciava os fariseus. A multidão, que era que ele dizia a multidão? Verso 10. Ele dizia a multidão: olha, povo, acorda, porque agora o machado está posto na raiz de toda a árvore. A árvore que não dá bom fruto, corta ela, lança no fogo e queima. Imagina, você que já trabalhou com cultivo, em agricultura, árvore que não presta tem que ser tirada para deixar que presta produzir. Erva daninha tem que ser cortada, tem que ser tirada, joga no fogo. O processo de roçagem, tirar a madeira que não presta, a árvore que não presta, é quem produz com fruto, para aquela que produz com fruto, tem mais fruto. Sem limpar a terra. João está dizendo para a multidão, e essa palavra é importante para nós, porque eu vou chegar, perguntar: o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo dizer? A multidão, ele dizia: olha, o que vocês devem fazer é o seguinte: quem tiver duas túnicas,
fazer no nosso mundo. Cada um faça a reforma das suas coisas. Então a multidão ele disse: olha, reparte o teu pão. Os publicanos chegaram e disseram: e nós o que devemos fazer? O publicano era um cobrador de imposto, vamos dizer que era cara da Receita Federal hoje. O Zaqueu, que Jesus salvou, era um publicano, um homem que metia a mão, né? Metia a mão mesmo do que era dos outros. Como é que você prova que ele metia a mão? Está escrito? Quando Jesus disse: olha, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa, que Zaqueu desceu da árvore para conversar com Jesus. Antes que Jesus perguntasse alguma coisa, Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudar é roubar. Se eu roubei dinheiro de alguém, se eu cobrei a mais do que eu quis cobrar, eu vou devolver quadruplicar. Quando ele se converteu, ele disse: eu não faço mais isso não, Senhor. E aqueles que eu tomei, eu vou devolver. Aqui não era meu, eu estava metendo a mão, não era meu. O publicano era a gente dessa natureza. O publicano era um israelita que cobrava o imposto do israelita para mandar para Roma. Olha que situação: um israelita que cobrava o imposto do israelita para mandar para Roma e cobrava mais parte do imposto no bolso. Será que acontece isso no Brasil, irmão? Será que tudo que entra dentro do imposto aí tem gente contando dinheiro no bolso aí? Será que tem gente, tem alguém colocando dinheiro que eu e você, nós pagamos como cidadãos? Nós pagamos os nossos impostos como cidadãos e temos que assim fazer? Será que tem alguém colocando esse dinheiro no bolso? Será que os irmãos vê alguma reportagem de falcatrua, de malandragem, de alguém que carrega dinheiro aí ilicitamente, de alguém que foi preso porque estava fazendo alguma coisa? Lá em Israel também estava acontecendo isso. E os publicanos querendo se converter, chegavam para João e diziam: nós o que é que devemos fazer? João diz lá no capítulo 3, verso 12 de São Lucas. Quer olhar lá? Capítulo 3, verso 12 de São Lucas. Veja lá o que é que João diz lá. Olha, vai dizer: ó, você não deve cobrar, mas não deve ser cobrado não. Capítulo 3 e verso 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que está ordenado. Cobre só aquilo que está estipulado. Aquilo que foi estipulado para você cobrar, é isso que você deve fazer. Irmãos, ó, na igreja, vamos pegar a igreja, o dízimo, ele é bíblico, você tem que dizimar. É uma ordenança de Deus. O dízimo é bíblico. Mas tem igreja por aí que está cobrando dízimo, que está cobrando dízimo do dízimo ou dízimo 2 vezes. Tem igreja por aí que está cobrando pessoas a mais, que está na televisão e no rádio pedindo dioturnamente, dizendo: mano, venha. É uma panela que não enche nunca. E agora eu peguei agora falando do nosso meio. Isso não está certo, não. Se João tivesse vivo hoje e essas pessoas chegassem para João Batista e perguntassem: o que é que eu devo fazer, João? Ele dizia: ó, cobre só aquilo que foi estipulado. E olha que essas pessoas cobram, não é para você dar rendimento. Mas se você quer dar rendimento, você dá a quantidade que você quer dar. Deus te abençoou, tem uma pessoa, testemunho de alguém, Deus abençoou ele de uma forma que ele dava 90% e vivia com 10%. Ele dava 90% da obra de Deus e vivia com 10%. E Deus abençoava ele de tudo. Mas era o coração dele. Aqui eu não posso cobrar isso dos irmãos e dizer: você não dá por isso, você não contribua conforme aquilo que Deus colocou no teu coração. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Eu estou dizendo: o dízimo é bíblico. E se você quer seguir as ordenanças da Bíblia, faça conforme Deus colocou no seu coração. Então veja, os publicanos, ele disse: ó, cobre só aquilo que foi estipulado. Não vai superfaturar, não. Sem relação. Publicano. Chega alguns soldados e pergunta para João: e nós, João, o que é que devemos fazer? Ó, soldado,
te leva para um lugar e diz: ó, você cometeu a infração aí, eu tenho que atuar. Você vai ter. Aí tem aquele jeito, né? Tem aquele jeito, não, seu guarda, porque não sei o quê. E aí começa a comprar, para ser chamado de propina. Veja os roubos que acontecem no banco, ou porque passaram ladrões em banco, levaram 300 milhões de exemplo. A polícia já pegou, mas só achou 50. Só achou 50? Só achou 50? Não era 300? E o outro dinheiro deve parar. Veja se os dias de João é diferente de hoje. Então os policiais chegaram e perguntaram: o que é que a gente deve fazer? Eles só não tratam mal a ninguém. Trate bem. Sabe quando é que a polícia, né? Não, deixa isso lá. A gente está de maneira, né? E ele só não trata mal a ninguém. Trate bem. E não defraudar. Defraudar é tirar aquilo que não é dele. Aquilo que não é dele. Pegar aquilo que não é dele. E como tem com aquilo que você ganha? Será que o policial naquela época não estava contente com o que ganhava? Para João falar isso foi porque é porque estava acontecendo. Estava acontecendo também, irmão, que os dias de João não era diferente dos de hoje, não. Veja que situação que nós estamos falando de um homem que era usado por Deus. Oh, aleluia. Um homem que pagou um preço muito caro. Teve um outro caso lá, 19, verso 19, do mesmo capítulo 3 aí. O rei Herodes vivia de adultério, vivia de adultério. Quando chega aquele cara com o bigode de Herodes, que ninguém dizia nada, Herodes podia, todo mundo puxando sardinha do Herodes, lembra? Ajeitando Herodes, o rei pode, João disse: ei, cara, não é lícito você possuir a mulher do irmão. Ele estava adulterando com a mulher do irmão dele. O Batista chega diante dele e diz: você não pode fazer isso. Isso custou a vida dele. Não vamos entrar nele. Isso custou, mas ele falou. Veja que João Batista era um homem usado por Deus. Um homem usado por Deus, que não tinha medo de falar o que pensava, que não tinha medo de dizer o que era necessário aquele povo ouvir. E assim como João Batista pagou um preço caro, são todos aqueles que falam a verdade, porque a verdade às vezes dói, machuca, mas é valiosa. A verdade dói, machuca, mas a verdade. Glória a Deus. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando a igreja, falando de um homem usado por Deus. Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Você quer ser uma pessoa usada por Deus, como foi João Batista? Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, dê um glória aqui. Glória a Deus. Nós vamos continuar com essa mensagem. Vamos ouvir a nossa mocidade, nossos jovens, louvar o nome do Senhor. E enquanto os jovens louvam o nome do Senhor, cada um contribua conforme aquilo que Deus colocou. Glória a Deus, aleluia.